Tito capítulo 3, versículos de 1 a 11. Olha o que diz aí a palavra do meu e do teu Senhor. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Versículo 6 de Tito capítulo 3. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Versículo 10. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evitai-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Fala aos nossos corações. Precisamos hoje, Senhor, receber o toque do teu Espírito Santo, que possamos, como diz a tua palavra, termos uma renovação do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. A igreja diz amém. Eu trouxe uma palavra que eu falei cedo aqui na igreja, o título da mensagem. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ser ou não ser. Só não continua com eis a questão, mas é só até aí. Diga mais uma vez: tema da mensagem: ser ou não ser. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Essa referência de ser ou não ser, eis a questão, está vinculada a William Shakespeare, da peça O Príncipe da Dinamarca. Eu estava lendo sobre essa história, e era no país europeu, na França, aquilo tudo lá acontecendo, e William Shakespeare, não sei se é o nome certo, né, fez a peça Príncipe da Dinamarca, e ele chama a atenção das pessoas para serem aquilo que elas são. Por exemplo, há um tempo atrás, nós quando íamos visitar alguém, no tempo antigo, quando você chegava na casa de um familiar, de um amigo, de alguém de outra família, você falava: está aqui, olha, o Adelvane da família. Qual o nome do Adelvane? O quê? Adelvane Queiroz. Está aqui o Adelvane da família Queiroz. Então as pessoas falam: poxa, a família Queiroz é uma família legal, né? Glória a Deus. A família Avelar, a família Silva, Pereira, Oliveira, e assim vai. Ele pega a família Félix, vamos lá, mais quem? Vamos lá, família Dias, família Dantas, família Cândido, oh meu Deus. Então o Senhor pega, a gente pega essa história, e Ele vai contar uma história de que as pessoas tinham princípios, elas tinham bases, que eram relatados no nome das famílias. E quando eu pego o livro de Tito, que é considerado no capítulo 1, versículo 4, olha o que diz aí: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito era um cara meia idade,
líder da igreja primitiva, companheiro de missões do apóstolo Paulo. Ele era grego, e a Bíblia vai dizer que ele foi concebido total em liberdade para libertar. O que a palavra está dizendo? Que os gregos não foram convidados, mas posteriormente aconteceu algo, e os gregos agora estão na presença do Senhor. E o Senhor chama Tito, e Tito ele vai mudar uma província inteira, ele vai fazer missões, tudo que ele aprendeu com Paulo, e ele vai ganhar almas para Jesus. Paulo vai dar uma palavra sobre ele e falar assim: Tito é meu filho na fé. Tito é um cara que eu escolhi. Ele não era dos judeus, mas ele é grego. Eu chamei ele dentre os romanos, dentre gentios, dentro de pessoas que agora estão considerando dentro do evangelho pessoas que foram livres, libertas para libertar. Quando a Lucimar chamou as mulheres aqui na frente, eu senti libertação de filhos, porque nós sabemos de situações de algumas mães que estão aqui, que precisam que os seus filhos sejam libertos, e eu profetizo nessa noite junto com a Lucimar, que há libertação nesse lugar, que os filhos vão ser chamados de Titos, transformados e libertos para a obra de Deus. A Bíblia diz, e Paulo chama a atenção de Tito, e ele vai falar assim: Tito, seja firme, seja constante nas suas decisões, porque você tem um legado, você tem um nome. Tito, você foi convidado a partir de todos os gregos, veio, passou em Roma, passou naquele povo, e você agora tem um chamado. Eu vou escrever um livro da tua história. Por isso é a epístola, a epístola, né, do apóstolo Paulo a respeito da vida de Tito. Tito é chamado para ser constante nas suas decisões, e Tito lidera a igreja ali que está naquele local. Tito é aquele que vai liderar a igreja. E tem aquela outra questão: aonde Tito estava era chamado a cidade de Zeus. Quem não conhece, cidade de Zeus é a grega. Então havia naquela cidade, havia ali no povo grego, havia ali uma mitologia de um Deus que traz o homem e que ele habita no homem, tem um relacionamento com uma mulher carnal, e essa mulher carnal forma algo chamado Zeus. Ele precisa lutar, Tito precisa ter liderança, Tito precisa pregar a palavra, e precisa um milagre acontecer naquela cidade, através de um homem que foi convidado por Paulo para a obra missionária. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque não importa o nome da tua família, Jesus te chamou como filho, Ele te chamou como missionário, Ele te chamou como evangelista, Ele te chamou como pregador da palavra, e hoje o que a gente orar vai acontecer em nome de Jesus. A partir da minha vida, a partir da tua vida, a cidade de São João de Meriti, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso país, o Brasil, será mudado por uma geração. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então hoje, em nome de Jesus, eu vou pedir para o Senhor liberar sobre a tua vida uma unção poderosa. Eu profetizo que nessa noite, o que está sendo formado no teu ventre, eu estou com a Flávia aqui, que ela está grávida, eu profetizo que essa criança, ela é chamada para a glória de Deus. Eu profetizo que nós veremos crianças crescendo, missionários, pregadores, Davizinhos da vida. O pequenininho, qual é o nome do seu filho, Flávia? Diga para mim. Caleb. Eu profetizo que Caleb serão levantados, homens e mulheres como Tito, para liderar o Brasil. Então, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo para a igreja: sede firmes, seja constante nas suas decisões. O Senhor nos chamou para viver o milagre, mas para viver o milagre a gente vai ter que decidir. Tito é convidado, irmãos, e na mitologia grega havia deuses. Ele entra no lugar que é praticamente mexer com onça com vara curta. Tem certas coisas na nossa vida que a gente precisa, irmãos, encarar a realidade. O Senhor está chamando a nossa atenção, dizendo como Tito: Tito, você é meu filho na fé. Então quando Paulo fala isso, Paulo está liberando algo profético sobre a vida de Tito. É por isso que eu tenho que liberar palavras de bênção sobre a tua vida. Sobre tua vida vou profetizar. Vamos lá. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão. Vou profetizar de novo. Sei que Deus
Tem para ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu falei do capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Olha o que está aí, irmãos. O jovem Tito vai liderar a igreja primitiva. E como companheiro de Paulo em missões, ele precisa usar da sua autoridade. Atenção, pais e mães que estão aqui, tenham autoridade sobre a vida dos seus filhos. Libera uma palavra hoje, eu libero sobre a vida dos pais e mães que estão aqui. Os seus filhos são bênçãos do Senhor, e eles vão surpreender muitos pais nessa noite. Eu profetizo que há um manancial, eu estou vendo pessoas recebendo aqui, há um manancial de águas sobre você. Filhos serão libertos hoje em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 2, primeiro passo: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Ele está dizendo, ele vai exortar os velhos, sejam sóbrios, não apegados aos vinhos. Vocês, como cabecinha branca, vocês foram feitos para liderar, vocês foram feitos para governar, vocês foram feitos para dar exemplos. Segundo passo, versículo 3: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias, está escutando aí, crente? No seu viver como convém, e santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, e mestras do bem. Então eu profetizo que mulheres idosas que estão hoje aqui, senhoras nesse lugar, eu profetizo que vocês vão dar testemunhos. Semelhantemente, vocês serão mulheres que viverão na presença do Senhor. Mães, né? Eu vou profetizar, irmãos. Eu falei, eu vou profetizar na vida dos velhos igual eu. Eu profetizo que a minha geração, o Felipe, a Gabriela, que são meus filhos, eu profetizo que eles serão grandes, poderosos nessa terra. Isso é para os velhos. Agora para as idosas, mulheres idosas, ensinem as meninas mais novas a serem mulheres de Deus como vocês são. Por que Tito está pegando no pé e exortando? Porque tem gente que só aprende na marra. Eu não tenho, irmão. Tem filho que só aprende só batendo, não é isso, irmão? Meu Deus. Tem filho que aprende gritando, não é isso, irmãos? Chegou um tempo desses filhos ouvirem a voz do Senhor. Sejam sérias no seu modo de viver, santas, não caluniadoras e mestras do bem. O que a palavra está dizendo? Que a mulher sábia edifica a sua casa, então ela precisa ser referência para os filhos. Versículo 6, agora vai pegar, hein? Versículo 6: exorta semelhantemente a quem? Os jovens, que sejam moderados, em tudo te dar por exemplos de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Jovens, sejam moderados. Como é que se diz na palavra? Tá a flor da pele. Como é que é o... Meu Deus. É, mais ou menos isso aí. Tá a flor da pele. Sejam moderados. Segurem. Aguentem. Porque o Senhor está dizendo para a igreja, nesse mundo há muita corrupção, e uma das coisas que se fala muito, casa de qualquer jeito, entra na casa de qualquer jeito, faz o que tem que fazer, e depois você vai ver. Não, irmãos, sejam moderados, deem exemplos, tenham domínio pessoal, e a linguagem seja curada. Não é meu compadre, colé, é nós. A palavra é a paz. Tem que ser moderado. Pegou nos velhos, tu adorou. Pegou a velha, tu também adorou. Mas pegou os jovens. Sejam moderados. Tito está falando para as classes de homens e mulheres das idades. Mulheres, homens, jovens. E agora o versículo 9. Ele vai falar aqui, exorta aos servos que se sujeitem ao seu Senhor. Está dizendo com S minúsculo, Senhor, é isso? Em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade. Trabalha na empresa, está na sua igreja,
Está com seu pai e sua mãe, come e bebe lá? Então respeita. Sejam sujeitos às lideranças, que façam tudo com amor para agradar o seu Senhor. É para sua mãe, é para o seu pai, é aniversário dele, é aniversário dela, é alguma coisinha para os seus pais. Respeitem os seus pais, sejam servos. A Bíblia está dizendo: sejam sujeitos à liderança, com lealdade e em tudo, sem nada encobrindo, sem mentira, sem falsidade, porque Deus, o nosso Salvador, vê todas estas coisas. Os filhos são a cópia e a imagem de seus pais. Deus quando faz o homem, ele fala: sejam a minha imagem e semelhança. Quando ele fala isso, ele está liberando do seu espírito em nós. Tem algo que está acontecendo hoje na nossa vida para haver mudanças. E mudanças nunca é fácil, porque ninguém quer sair do lugar de conforto, ninguém quer sair da redezinha, ninguém quer. Mas a Bíblia está dizendo que Tito, para liderar a igreja primitiva, os gregos, a igreja que está ali, ele precisa exortar. Quando teu pai e tua mãe chamar a atenção, diga sim, Senhor, e sim, Senhora. Quando Deus chamar a tua atenção, diga assim: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Quando Deus chamar a tua atenção, quando Deus te tirar alguma coisa, quando Deus te der alguma coisa, tudo é para a glória dele, amém, irmãos? Se você almoçou hoje, foi para a glória de Deus. Se você vai almoçar amanhã, é para a glória de Deus. Se tem água na tua casa, diga aleluia. Se tem chuveiro quente para tomar banho no frio, diga amém. Mas essas coisas são todas para a glória de Deus. Eu profetizo que há referências nesse lugar. Eu profetizo sobre a tua cabeça uma unção poderosa. Oh papai, uma unção sobre a tua vida agora. Nenhum jovem vai se perder que esteja perto de você, em nome de Jesus. Você vai ser canal de bênção. Nenhuma pessoa vai se afastar na nossa família. Eu profetizo agora um reboliço de Jeová agitando as águas para pessoas serem curadas. Eu profetizo nessa noite, irmãos. Eu exorto a igreja e chamo a atenção: a vinda de Jesus é certa. Os milagres vão acontecer. O Senhor vai usar homens, o Senhor vai usar mulheres, o Senhor vai usar jovens, o Senhor vai usar servos. A palavra vai dizer que quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, a Bíblia diz que ele leva os seus filhos, ele leva a sua casa, a sua esposa. Quando ele sai dali, ele leva os seus cavalos, os seus camelos, e ele leva os seus servos. A bênção é para todo mundo. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, quando descer o Espírito Santo, vai descer sobre homens, vai descer sobre mulheres, vai descer sobre idosos, vai descer sobre velhos, vai descer sobre mulheres, vai descer sobre crianças, vai descer sobre servos, vai descer sobre os filhos. Nós estamos aguardando a vida do Senhor, para que haja uma renovação do Espírito Santo. Que os velhos sejam sóbrios, que as mulheres idosas sejam no seu viver santas, sérias, mestras, não sei se existe aqui, mestras do bem. Que essas mulheres sejam referências. Tem filho que não fala muita coisa para o pai, mas fala muitas coisas para quem? Para a mãe. A mãe é o vínculo com o filho. Ela carregou o cara 9 meses. Há um vínculo, há algo mais profético quando se fala de mulheres, quando se fala de jovens. Sejam moderados, deem exemplos, tenham domínio pessoal. A linguagem tem que estar curada. Eu não posso ser o crente chuchu. O que é crente chuchu, irmão? Mistura com camarão, ele fica com gosto de quê? Camarão. Mistura com carne, ele fica com gosto de quê? Carne. Mistura com qualquer coisa, ele se transforma naquilo que misturou. Crente chuchu é assim: o vento que vem, ele vai. A gente não é crente chuchu, nós somos crentes firmes no Senhor. Somos moderados, exemplos. Nós somos regenerados, renovados, transformados, libertos. A misericórdia do Senhor nos alcançou. O que eu estou chamando a atenção para essa geração? Essa geração precisa ser curada.
Estamos no culto, conversando, falando, chupando chiclete, falando besteira, entrando no celular. Precisamos nos envolver nas coisas de Deus. Precisamos nos envolver na presença de Deus. Billy Graham, quando veio no Brasil em 1974, no dia 2 de fevereiro, ele veio para o Maracanã. Graças a Deus, não tinha celular, não tinha notebook, não tinha iPhone, não tinha nada disso. O povo foi lá, irmãos, 160 mil pessoas para adorar. E hoje nós vemos para o culto, a primeira coisa, quando está alguém conhecido cantando, a primeira coisa, pá, eu não me ligo no que Deus está falando. Então, em nome do Senhor Jesus, olha para esse irmão do lado e diga assim: seja curado, seja curada dos seus ouvidos, sejam curados, sejam exortados. O Senhor está chamando a atenção da igreja, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não adianta fazer muita coisa para Deus se não é para Deus, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por meio de quem, irmãos? Jesus Cristo, nosso Salvador. O Senhor está nos exortando para ter vida no altar. O Senhor está chamando a atenção da igreja para a gente ter uma vida diante da presença dEle que não nos condene em nada, que nós sejamos exemplos. A alegria do Senhor é a vossa força, amém, igreja? Neemias fala isso, Neemias 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Por quê? Porque Neemias já estava alegre, preparado para uma batalha. Não adianta você enfrentar: vou ter que trabalhar nessa empresa, mas vou ter que estudar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não coloque empecilho no que Deus está trabalhando. Não faça nada que seja da tua cabeça. Primeira coisa, nós estamos orando 3 vezes ao dia, meio-dia, 6 e meia-noite. Faça tudo diante da oração. A oração ainda tem poder, igreja, amém ou não amém? Se você orar hoje, Deus vai fazer. O que você perdeu, você quer de volta? O Senhor vai dar, mas por meio e intermédio da oração. Há uma renovação do Espírito Santo em nós. Eu vou para a igreja, mas eu não sinto nada. Eu vou para a igreja, mas eu não consigo me movimentar, não consigo dar um glória, irmãos. É tempo da gente abrir a nossa boca e parar de ficar gritando nome de time, de nome de político, e a gente começar a dar glória ao Senhor, igreja.